Gente, na aula de hoje, nós vamos revisar aí intervalos, começar com a introdução do que é intervalo, uma revisão zona mesmo para vocês não esquecerem e relembrar o que é intervalo. Então, Lê, você lembra o que é intervalo? Esther? Oi? Isso, a Stephanie falou a distância entre duas notas. É isso mesmo. Intervalo é definido como a distância entre duas notas. Melhor definição é essa, com alturas diferentes. Então, no caso, gente, se eu tocar duas vezes o dó, eu não saí do lugar. Então, aqui, a gente chama de uníssono e também não há intervalo porque eu não saí do lugar. Agora, se eu tocar dó, eu já saí, eu toquei duas teclas diferentes no caso do teclado. Então, por causa disso, nós temos aqui um intervalo. Se eu tocar dó e dó sustenido, são dois lugares diferentes. Então, aqui nós temos intervalo. E se for dois rés mais um em uma oitava, e na outra oitava o outro ré, nós temos também intervalo. Nós tocamos em lugares diferentes. Então, aqui eu coloquei no pentagrama do sol, fá, ré, si, mi bemol, como exemplos de intervalos. E agora nós vamos ver como esses intervalos podem aparecer. Então, a primeira coisa, ele pode ser ascendente, então, por exemplo, subindo, né, uma nota mais grave, uma nota mais aguda, ascendente, ou pode ser também descendente. Outra questão que esse intervalo pode aparecer, um outro jeito que ele vai aparecer. Pode ser melódico ou harmônico. No caso do melódico, a gente lembra de melodia. O que é melodia? É algo que a gente canta uma nota após a outra. Então, o intervalo melódico é quando nós temos notas sucessivas. Então, por exemplo, ou ele pode aparecer de forma harmônica. Então, nós também ouvimos muito essa palavra harmonia. Ah, é um instrumento harmônico. Então, no caso, harmônico é que nós temos notas simultâneas ao mesmo tempo. Então, é muito comum isso. E outro modo desse intervalo aparecer é que ele pode ser simples ou pode ser composto. No caso do simples, é até uma oitava. As notas estão dentro de uma oitava. Então, se eu tiver dó, ré, dó, mi, dó, fá, dó, sol, dó, lá, dó, si, dó, dó. Chegou a uma oitava. Até aqui são intervalos simples, porque estão dentro de uma oitava. Então, até eu coloquei de ré para lá. Então, de ré para lá, Marcos, que intervalo que eu tenho? É uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta? É uma quinta. Então, de ré para lá, a gente tem 5 notas. Então, no caso, nós temos um intervalo simples. Mas ele também pode ser composto. Quando nós temos um compasso composto, o que acontece? As notas estão em distância maior, uma distância maior que a oitava. Então, no caso, tem Mi e Fá sustenido. Então, aqui, Ale, que intervalo é esse de Mi para Fá sustenido? Oi? Não, esse daqui é o composto. Mas qual que é o intervalo?
Quantas notinhas do Mi para o Fá sustenido? Para esse Fá sustenido? Quantas? Então, a gente pode contar. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Então, 9 notas. É uma nona. No caso aí, composto. Gente, alguma dúvida? Deu aí para pensar. Muito bem. Então, aqui eu já coloquei os intervalos simples e compostos. Então, no simples, de Dó a Ré, isso, Dó 3, Ré 3, é da questão de oitava no piano. Então, o Dó 3 é o terceiro Dó do piano. Então, quem aí já viu o teclado, depois até para a gente ver no próximo aqui ele tem. Ah, não, eu não coloquei o pianinho, achei que eu tinha colocado, desculpa. Então, mas Dó 1, 2, 3, Dó 3 ao Dó 4. Então, passando essa já é outra oitava, né? Então, aqui, de Dó para Ré, eu tenho quantas notas? Dó a Ré. 2. Então, de Dó para Ré é uma segunda. Agora, do Dó para o Mi, eu tenho que contar quantos até chegar ao Mi? Dó, Ré, Mi. 3 notas. Então, no caso, nós temos uma terça. Se for de Dó a Fá, Dó, Ré, Mi, Fá. Eu tenho que contar 4 para chegar no Fá. Então, aqui a gente tem uma quarta. Se for de Dó a Sol, quinta. De Dó a Lá. Então, sempre a primeira nota para a última. Quantas notas estão entre elas? A partir delas, né? E entre elas. E no caso, aqui de Dó ao Ré, do Dó 3 ao Ré 4, a gente já tem uma nona. E assim por diante. Aqui, gente, no pentagrama dá para visualizar, né? Então, o Dó, que muitas pessoas falam primeira, mas geralmente não. É só para a gente saber que está no mesmo lugar. E é uníssono. E aqui nós temos já, no pentagrama, os intervalos até a oitava a partir de Dó maior. Da escala de Dó, na verdade. Alguma dúvida? Podem fazer, gente. Agora, então nós vimos como que os intervalos são classificados. Eles podem ser simples ou compostos, podem ser harmônicos ou melódicos e podem ser ascendentes ou descendentes. E agora nós vamos ver como eles são qualificados. Então, primeira coisa que a gente vê, nós vamos lá ver duas notas. Então, se for Mi e Sol, então eu conto do Mi para o Sol. Mi, Fá, Sol. Se ele tiver ascendente, então é uma terça. Então, primeira questão é isso que nós vamos partir. A segunda é como ele vai ser qualificado. Então, é como uma paleta de cores do tom azul. Todas as cores são azuis, só que cada uma tem uma qualidade. Uma é mais forte, outra é mais fraquinha, o tom. Então, é a mesma coisa aqui. Nós vamos ter o intervalo de terça. Nós vamos ter o intervalo de terça, mas ela pode ser maior, menor, aumentada, diminuta. E nós vamos ver no decorrer das próximas aulas toda essa questão da qualificação. Então, já de introdução aqui para vocês, é o seguinte. Eles vão ser qualificados de acordo com números de tons e semitons. Todo mundo lembra tom, semitom? Ótimo, perfeito.
E os intervalos, o que que acontece? Intervalos de segunda, terças, sextas e sétimas, eles são qualificados como maior ou menor. Eu já explico isso. E os intervalos de quarta, quinta e oitava são classificados como justos. Depois, conforme nós formos alterando o intervalo com sinais de alteração, que são os acidentes, nós podemos ainda transformá-los em aumentados e diminutos, ou até super aumentados ou super diminutos. É também usado como mais que diminuto, mais que aumentado. Agora, gente, o que acontece? Por que justo? Então, no caso, tem a ver com a questão da série harmônica e também uma questão física. Quando nós temos lá quarta, a gente tem um intervalo que nós chamamos de perfeito. Se for um intervalo de quinta, também nós temos um intervalo perfeito. Por isso que aqui tem tudo a ver com a questão de frequência e questão física. Nós não vamos nos aprofundar nisso, mas é para vocês terem esse conhecimento. Por que recebe esse nome de justo? Porque tem essa questão de serem perfeitos com essa questão da série harmônica e tudo mais da física e tal. E, por último, o oitavo. Eu vou pesquisar algumas coisas sobre isso, porque eu acho que, às vezes, pode despertar o interesse de alguém sobre essa questão de porque justo, essa questão que a gente pensa na questão física do som, né? Na estrutura física do som, e daí eu posso até estar trazendo para vocês. Agora, o intervalo de terças e sextas são chamados de intervalo consonantes. Então, uma terça de dó a mi, ou uma sexta, agora, no caso dos intervalos de segunda e sétima, nós temos dissonâncias. Então, segunda, terça, sexta e sétima, maior, menor. Os intervalos perfeitos, que é a quarta, a quinta e a oitava, justos. Alguma dúvida disso? Se tiver, pode perguntar, gente. Porque Você falou que segunda e sétima são considerados como dissonantes. Segunda e sétima. E de terça e de sexta? Consonantes. E realmente, segunda e sétima, eu particularmente gosto de usar bastante esses intervalos. Às vezes eu estou tocando e eu gosto de usar, mas eles dão um choque, né? Sempre dá um choque e a gente sente uma necessidade de resolver esse choque, diferente do intervalo de quinta, de quarta e até de oitava. Agora a gente sente, nossa, parece que alguma coisa pede para a gente resolver. Então, no caso, gente, aqui, eu já coloquei essa escadinha, só para vocês já se habituarem. Na próxima aula nós vamos usar muito nesse primeiro mês. Então, aqui, temos em cada degrauzinho o que o intervalo pode ser qualificado, no caso, segunda, terça, sexta e sétima. Então, se ele for maior, eu estou, por exemplo, no natural, em uma nota dó mi. E eu quero um intervalo aumentado, eu posso acrescentar o sustenido.
Então, no caso, sempre que eu quiser aumentar o intervalo, eu vou trabalhar com a questão dos acidentes. No caso, eu vou ter uma terça aumentada. Se ainda eu acrescentar mais um acidente, no caso, for dobrado sustenido, vou ter um intervalo maior. Conforme o intervalo vai se ampliando, por exemplo, aqui eu coloquei, não vou dar o exemplo de Ré, de Dó, Mi, porque a gente já está muito habituado a ele. Vou dar o exemplo de Ré e Fá sustenido, que é uma terça maior. Se eu quiser, ó, eu acho que dá para vocês verem no teclado, a minha mão, se eu quiser uma terça aumentada, eu coloco o dobrado sustenido no Fá. Ó, já aumentou a distância aqui pelas teclas. E ainda se eu quiser uma terça, de repente, mais que aumentada, eu posso colocar um bemol no Ré. E aqui ele vai se abrindo. Então, conforme eu for abrindo o intervalo, eu vou subindo os degraus. Se eu for diminuindo o espaço entre essas notas, eu vou também colocando aqui bemóis, geralmente, e também vou diminuindo aqui os degrauzinhos. Gente, alguma dúvida? Dessa questão? Ai, desculpa. Agora, intervalos perfeitos. Quarta, quinta e oitava. Então, no caso, no intervalo justo, a gente não tem menor, tá? A gente só tem intervalos, a qualificação menor para intervalos maiores. Agora, para intervalos justos, não temos o maior. Então, se eu diminuir a distância, ele está justo, ir a distância em meio tom, ele já vai virar diminuto. Outra questão que eu não mencionei, que vocês já viram, se não viram, vão relembrar agora, ou mesmo ver agora, para cada degrauzinho desse é meio tom. Tá? Então, se eu estou no justo e aumentar meio tom, que é o semitom, vai virar aumentado. Se eu aumentar mais meio tom, mais que aumentado. Se eu estiver no justo e diminuir um tom, ele vai virar mais que diminuto. Então, daí já vai pular 2 degrauzinhos, tá bom? Mas conforme nós formos fazendo os exercícios nas próximas aulas, tudo fica muito mais tranquilo e fácil, né, memorização. Porque o que eu quero é que vocês olhem o intervalo, Dó, Mi bemol, terça menor, já saiba. Fá, Si, quarta aumentada. Então, eu quero que vocês tenham essa perspectiva de olhar a partitura e saber qual é o intervalo. Porque até isso ajuda a gente na nossa performance. Compreender a peça, né? Gente, agora nós vamos para as atividades, tá bom? Então, a primeira atividade, nós temos só 2. Bem tranquilo, tá, gente? Nós temos 2 atividades. Então, a primeira atividade é o seguinte: vocês vão falar qual é o tipo de intervalo. Se é harmônico, melódico, simples ou composto. Então, por exemplo, vou fazer o Lá. O Lá eu tenho Lá e Dó. Então, para começar, Lá e Dó é uma terça. Então, terça, no caso, ele está harmônico e é simples, tá bom? Então, um tempinho para vocês fazerem aí. Ou poderíamos também, cada um ir falando, né? Acho que vai ser melhor, vai ser mais fácil. Depois, nas próximas aulas, vocês vão fazer vários aí, exercícios. Então, a gente vai fazendo juntos. Então, Stephanie, fale o B, por favor.
Isso. Então, aqui no B nós temos uma sexta melódica. Simples. Muito bem. Aqui no B nós temos um intervalo de sexta. É um intervalo melódico e simples. Muito bem. Vânia, por favor, o C. Na terça, aumentar. Então, no C é Ré e Lá. É uma quinta, isso. Então, no caso, é uma quinta, está harmônica ou melódica? Isso, perfeito. Então, no C nós temos uma quinta que está harmônica e é também um intervalo simples. No caso, gente, se tiver sustenido, bemol, não altera a questão da classificação. O que vai ser alterado depois é a qualificação, que pode ser maior, menor, diminuto. No caso, como é quinta, né, justa, diminuta, mais ou aumentada e tudo mais. Muito bem, Marcos Santana. O D, que intervalo é esse? É 12? Calma. É 12. É uma 12ª, né? Um intervalo de 12ª. Melódico e é composto, né? Uhum. Muito bem. Marcos, agora, você, o intervalo de número não. A letra E, Fá e Sol. Segunda. É um intervalo harmônico ou melódico? Melódico. Isso. E simples. E o último, a letra F, nós temos aí Mi para o Fá sustenido, que é uma nona, é um intervalo que está harmônico e composto, tá? Bom, agora, o número 2, o segundo exercício, para nós montarmos os intervalos pedidos, tá? Então, o primeiro intervalo é uma terça e a primeira nota é Mi. Marcos, qual que é a terça de Mi? Lá. Conta 3. 4. Sol. Sol, muito bem. Então, a terça de Mi é Sol. Muito bem. Stephanie, a sétima de Sol. Isso, muito bem. Então, a sétima de Sol, Fá. Vânia, por favor, a sexta de Dó. Lá. Então, a sexta de Dó sustenido é a nota Lá. Agora, a segunda de Fá, Sol, né? Seria a nota Sol. Ale, a quarta de Si bemol. Mi, muito bem. Então, o intervalo de quarta a partir de Si bemol é Mi. E o último, gente? A quinta, Marcos, você, Marcos Santana. A quinta de Lá. Isso. Muito bom. Gente, alguma dúvida? Então, é bom a gente montar esses intervalos, porque fica muito melhor na hora de olharmos a partitura e já enxergar. Ops, Ré, Lá, Mi, Sol, Fá, Si, porque às vezes a gente fica, né? Nossa, que intervalo que é esse mesmo? E ajuda a entender tudo, principalmente a questão harmônica. Muito bem. Gente, agora, já que nós trabalhamos com intervalos, a gente vai fazer solfejo melódico. Que a Alê já olhou com uma cara, não, meu Deus, ninguém merece. Está mentindo? Não, né? Então, o primeiro, nós vamos trabalhar com a clave de Sol e o solfejo na clave de Fá. Então, no caso, a gente não... No número 33,
colocando um pedacinho para a gente não cantar tão à primeira vista. Então, nós vamos cantar a clave de Sol de cima, tá bom? E nós estamos aqui em Ré maior. Nossa, eu fui muito boazinha, gente, porque eu na hora eu digitalizei e na hora de colocar a imagem eu cortei a melodia, coloquei só a parte A. Então, tá bem fácil, tá? Então, a gente vai parar aqui nesse Sol, tá? Parar na pausa. Tá? Porque senão fica estranho a gente cantar o Ré. Ré, todo mundo. Ré. Isso. Vou contar 1, 2 e a gente entra. 1, 2. Ré, sol, sol, si, lá, lá, do, fá, fá, lá, sol. Ré, sol, sol, si, lá, lá, do, fá, fá, lá, sol. Eu falei Ré maior, mas na verdade é Sol, tá? Desculpa, mas é que eu tava pensando em Ré ali que começava, até eu esqueci. Então é Sol maior, tá, gente? E ninguém aí lembrou de olhar a armadura também. Então é que ele tá entrando, pegando o Ré, que é a dominante, aí, para ir para a tônica, que é o Sol. Vamos lá, mais uma vez? 1, 2. Ré, sol, sol, si, lá, lá, do, fá, fá, lá, sol. Ré, sol, sol, si, lá, lá, do, fá, fá, lá, sol. Isso, muito bem. Vamos cantar a de baixo? A de baixo não é melodia. Então, Ré, Si, tá? Esse intervalo. Uma terça descendente, né? Vamos lá. 1, 2. Ré, Si, Ré, do, Mi, Ré, do, Si. Ré, Si, Ré, do, Mi, Ré, do, Si. Muito bem. Ótimo, né? E o último, muito fácil, é na clave de Fá, tá bom? Então, Sol, que a gente está em Dó. Vamos começar pela nota Sol. Sol. Quem achar muito agudo, dos meninos, pode cantar Sol, tá bom? Sol. É que eles estão começando a passar pela muda vocal, né? Vai ficar... Mas a gente que não tem isso, Sol, Sol, Mi, Sol. Vou contar 3, 4 e a gente entra. 3, 4. Sol, Sol, Mi, Fá, Sol, Sol. Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Dó. Mi, Sol, Fá, Mi, Fá, Ré. Ré, Fá, Mi, Ré, Dó, Dó. É, gente, tá achando que alguém tá aí. Clave de Fá. Tá esquecendo? Meu Deus. Vamos lá mais uma vez cantar essa clave de Fá. Sol. Eu vou contar agora 1, 2 e a gente entra, tá? 1, 2. Sol, Sol, Mi, Fá, Sol, Sol. Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Dó. Mi, Sol, Fá, Mi, Fá, Ré. Ré, Fá, Mi, Ré, Dó, Dó. Bom, agora solfejo, que eu amo muito. Esses são os meus favoritos. Solfejo rítmico. Então, gente, para ser café com leite hoje, ser bem, né, vocês não ficarem com aquilo que professora, nós vamos trabalhar com colcheia, tá? Bem tranquilo, colcheia semínima e pausa de semínima, nem pausa de colcheia tem. Muito tranquilo. Então, nós vamos fazer tudo à primeira vista, vamos fazer o primeiro, que é um binário simples.
tá bom? Então, vamos lá, vou contar 2 compassos em branco, daí vocês já vão memorizando pro ditado que vem depois. E depois a gente entra. Vamos lá. 1, 2, 1, 2. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ai, tranquilo, né? Vamos pro ternário simples? Vamos lá? Alguma dúvida? Por que simples? Porque nós temos compasso simples e compasso composto. Lembra do compasso composto? 6 por 8, 9 por 8, 12 por 8. E aqui a gente está trabalhando com um compasso simples. No compasso simples, a unidade de tempo é a semínima. No compasso composto, sabe quando a gente mexe numa coisa que é natural, a gente modifica. Então, de certa forma, a gente está trabalhando com uma coisa composta, não com uma coisa original. Então, no caso do compasso composto, nós temos como unidade de tempo a semínima pontuada, ou melhor, a colcheia, mas que cada tempo na subdivisão fica a semínima pontuada. Então, por isso que a gente chama de composto também. Mas se vocês quiserem relembrar isso, qualquer aula eu posso falar disso, tá? Até na próxima. Porque sempre fica alguma coisinha no composto, né? E às vezes a gente faz o solfejo, que a gente vai trabalhar compasso composto nesse semestre, mas às vezes a gente não sabe por quê, né? Não consegue explicar. Mas vamos lá, ternário simples então. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Aqui já tem umas pausinhas que já mexem um pouquinho, né? Vamos o quaternário, o último. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Agora, para quem estiver ouvindo a gravação, assistindo a aula gravada, nós vamos fazer os ditados rítmicos que foram enviados pelo WhatsApp. Então, vocês vão ouvir o que o piano está tocando. Temos 2 compassos em branco. O piano toca e vocês vão escrever se o piano está tocando uma semínima ou se o piano está tocando as colcheias. Muito obrigada e até a próxima aula.